Olá, eu sou pastora Dina, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Que coisa boa, né? A palavra de Deus, do coração de Deus para o nosso coração. E eu gostaria tanto quando você ouvisse essa palavra e assistir, você pense assim na sua vida. Pense o que você era lá atrás, o que você é hoje. Pensa como Deus é poderoso, como é que Ele é lindo, como Ele trabalha na nossa vida, tá bom? E Ele trabalhou na sua, e Ele vai trabalhar mais ainda, amém? Então é que nós vamos ouvir uma palavra que está em Lucas 24, no versículo 13 em diante, que fala no caminho de Imaús. Os discípulos do Senhor Jesus estavam para um lugar chamado, a caminho para um lugar chamado Imaús. E nessa caminhada o Senhor Jesus acompanhou eles. É muito bom a gente ouvir, porque é tremendo os mistérios de Deus. Amém? Diz assim a palavra, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de todo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se, glória a Deus, e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleópatra, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém? Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E o Senhor Jesus pergunta: que coisas? Perguntou ele, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavra e em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram nossa autoridade, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nossa autoridade é para ser morto. Glória a Deus. A nossa autoridade entregaram para ser condenado à morte e crucificarem. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos disseram, nos deram um susto hoje
foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. E voltaram-nos e contaram ter tido uma visão de anjo que dissera: ele não está morto, mas vive. Alguns dos nossos companheiros vieram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhe disse: como vocês custam a entender? Jesus falando: como demora a crer em tudo, em todo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhe o que constatava a respeito dele em toda a Escritura. Ao aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles. Jesus entrou. Quando ele estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graça e partiu. E deu a eles. Então os olhos deles se foram abertos. Louvado seja Deus. E reconheceram. E ele desapareceu. Ele desapareceu. Tem um louvor que diz assim, um louvorzinho que diz assim. Diz assim: se você está sedento, tu és a água. Se você está faminto, tu és o pão. Se você já está morto, tu és a ressurreição. Tu és o Deus de compaixão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma cruz pesada em meu lugar levou. O seu amor vai muito mais além que a imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uma cruz pesada em meu lugar levou. O seu amor vai muito mais além que a imaginação. Tu és o Deus de amor e de perdão. Amém. Então aqui, na hora que eu estava lendo essa mensagem, Deus me trouxe esse louvor. Que há muitos anos muitos anos mesmo, que eu nem sei mais se eu louvei certo, tá? Mas eu louvava muito na igreja e Deus me trouxe ele. E eu senti desejo de louvar nesse momento. Me perdoe minha voz. Mas nós vemos que coisa maravilhosa. Eles estavam esperando a ressurreição de Jesus. Já tinha 3 dias.
porque o Senhor Jesus falava que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E eles creram e ficaram esperando. Mesmo os guardas vigiando ali na porta, veio o anjo, né? O anjo com um grande terremoto e abriu, tirou a grande pedra da porta do túmulo. Tirou a pedra, Jesus ressuscitou, ele saiu do túmulo. Às vezes, para nós ver Jesus, nós temos que tirar a pedra do nosso coração. A pedra, ela é um impedimento para nós chegarmos até Jesus. A pedra, ela se faz em muitas coisas. É o orgulho, a falta de fé, tem muitas coisas, né? O ódio. Isso são coisas que, se eu for falar, são muitas coisas, são pedras que impedem nós chegarmos até Jesus, encontrar com Ele, né? Ele saiu, ele ressuscitou. Algumas mulheres viram ele apareceu para Maria e apareceu para algumas mulheres. Mas esses dois discípulos, eles iam para essa cidade chamada Emaús, e eles iam conversando justamente, eles estavam entristecidos, eles estavam muito tristes, porque eles estavam esperando que o Senhor Jesus, ele ia fazer alguma coisa por eles aqui na terra. Ele ia estabelecer um reino aqui na terra, né? E eles iam ter um rei, porque tinha um rei que eles não era amigo daquele rei escravizado, né? E eles queriam que o Senhor Jesus, a vontade dele, o desejo deles, porque ele era um grande profeta, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, porque ele era Deus. Ele curou muita gente, ele fez muitos milagres, expulsou muitos demônios, ele teve compaixão de pessoas, ele ensinou a palavra de Deus, ele ensinava para os seus discípulos, né? E eles estavam esperando ele voltar, ressuscitar. Mas já era o terceiro dia, já era mais ou menos às 9 horas da manhã, e ele não sabia, ele não estava lá no túmulo, e ele não sabia onde ele estava. Ele já sabe que os soldados tinham pego ele ali e levado, enterrado em outro lugar, jogado na vala. As pessoas que eram crucificadas tinham uma vala assim do lado, e ele jogava aquelas pessoas ali naquela vala. E eles pensavam que eles tinham feito isso. Mas o Senhor Jesus já tinha ressuscitado e Jesus estava acompanhando eles. E eles começaram a conversar justamente sobre esse assunto. Muitas das vezes, você está ali falando com alguém, conversando com alguém, a tua vida. Eu estou passando isso. O Senhor Jesus está ali ouvindo tudo. Ele ouve tudo, porque ele é aquele que não abandona os seus. Ele não abandona aqueles que são seus. Às vezes você pensa que está sozinho no lugar, você não está. Ele está com você. É só você clamar imediatamente, ele está ali para te socorrer. É só clamar por ele e ele socorre. E ele estava ali triste, com o rosto entristecido, porque o Senhor Jesus, eles não sabiam aonde ele estava. E Jesus se aproxima deles e pergunta assim: o que vocês vêm discutindo aí? Eles estavam conversando, já discutindo, que eles queriam ter uma certeza, alguma coisa assim. E eles falaram: então você é o único que é visitante lá em Israel e não sabe do que aconteceu? As coisas que tinham acontecido, que era a crucificação de Jesus,
a crucificação. Foi assim, uma coisa muito grande ali naquele lugar. Todo mundo comentava, todo mundo falava, porque foi um assunto muito falado. E eles não sabiam onde estava. Mas o coração deles ardiam quando eles estavam ali, que o Senhor Jesus chegou, que se aproximou deles. Eles começaram a sentir o coração deles arder. Arder pela presença, pelo amor que eles sentiam. E o amor que eles sentiam, que era o Senhor Jesus, estava ali do lado deles. Do lado deles. E eles estavam tristes, que não sabiam aonde eles estavam. Não sabemos aonde o colocaram. Pois é. E eles estavam falando com o próprio Jesus. E ele fala, ele ainda deu uma chamada neles. Vocês não entendem nada, vocês custam entender as coisas. E começou a falar do relato da Bíblia para eles. Começou a falar, explicar. E ali o coração deles ardiam. Na hora que eles chegam, que eles entram naquela cidadezinha, Emaú, o Senhor Jesus fez menção de passar adiante. Mas eles insistiram com ele para ficar, porque já estava ficando tarde, já estava escurecendo. Não, Senhor, fica com a gente, já está escurecendo. Amanhã de manhã o Senhor vai. Dorme aqui, fica aqui. E ele aceitou, mas ele ia para lá mesmo, né? Aceitou. E ali na hora, eu falando isso, eu lembrei de uma ilustração que um senhor chamado Benício, ele já partiu para o Senhor há muitos anos. E nós saímos muito para fazer visita, e nós conversamos muito assim, igual eles, né? Amém. E desculpa, gente. E ele comentou que um casal, um pai, uma jovem senhora e um pai moravam num lugar bem distante. Assim, nesse lugar que era no meio do mato mesmo, não tinha nada. E eles eram muito pobrezinhos, aquele lugar onde eles estavam, nada que plantava dava. Ele estava ali numa escassez muito grande. Tinha muita fruteira, laranja, laranjeira, pé de maçã, todas doentes, deu uma doença. As fruteiras, se você cavasse a terra e fizesse um canteiro, aquela planta, aquela verdura não vingava. A terra ela era vermelha e seca e dura. Nada que plantava vingava. Um dia um senhor passou lá e pediu para passar a noite lá. Por isso que o Senhor me trouxe essa mensagem. Pediu para passar a noite lá. Na hora da mesa, antes deles, que eles estavam na mesa, antes de jantar, ele trouxe a Bíblia. E perguntou se ele podia ler uns versículos ali. E eles falaram que podia. E ali ele leu o versículo do Salmo, ele leu o Salmo 91. Né? Salmo 91. E aí terminou de ler, jantaram, dormiu, de manhã de ir embora, ele falou assim, eu vou deixar esse livro com vocês. Você lê, daqui a um ano eu vou voltar aqui, vou passar aqui. E você lê essa palavra, esse livro todinho. Quando eu voltar aqui, eu levo a Bíblia. E ele foi embora. E eles liam aquela palavra todo dia. Desculpa, eles passaram a ler a palavra todo dia. O pai e a filha. Eles liam. E quando fez um ano, aquele senhor voltou lá. Olha, as fruteiras estavam todas carregadas. Ele fez canteiro, plantou o que ele plantava ali, dava. Tinha água que jorrava ali, assim,
no quintal. O lugar foi transformado. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é vida. Aquele lugar estava morto. Mas a palavra veio naquele lugar, naquela família. Aquela família também. Eles estavam doentes, estavam tristes, eles estavam fortes, com saúde, entendeu? E ele deixou a Bíblia com eles. Quem era aquele homem? Era o próprio Jesus. Que foi lá. Então, e ali o Senhor Jesus entrou com eles ali para passar a noite. Eles achavam que ele ia passar a noite ali. Arrumaram a mesa, que na hora do partir do pão, ele partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus no partir do pão. Muitas das vezes, na mesa, nós estamos na mesa, o Senhor Jesus está na mesa com a gente. Às vezes, famílias sentam na mesa, terminam na mesa brigando. Às vezes até tem morte. Jesus está ali. Ele sai chorando. Ele sai triste, porque ele vai para compartilhar com a família. Ele vai para compartilhar a paz, não para ver briga, não para ver confusão. Por isso que na hora da mesa, que nós sentamos, toda a casa, pode ser a casa mais pobrezinha que tiver, ela precisa ter uma mesa. Uma mesa pequenininha, uma mesinha lá de madeira feita lá. A família tem que tirar um momento para sentar ali, um domingo para almoçar, reunir a família, porque agrada a Deus. Agrada o Senhor. Na hora de partir o pão, ali, os olhos deles se abriram e eles conheceram Jesus. E ali o Senhor Jesus desapareceu. Foi como uma visão, mas foi real. E eles voltaram correndo naquela mesma hora da noite para contar para os discípulos que eles tinham visto Jesus. E eles contaram, e também Pedro contou que tinha visto Jesus também. Jesus tinha falado com ele. Ele ressuscitou. Ele não está lá no túmulo, não. Ele vive. Ele vive em mim, vive em você, no nosso coração. Mas ele não vive em coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de muita bagagem. O coração tem que estar purificado para ele poder entrar e fazer morada. O coração tem que estar limpo. A casa tem que estar varrida, limpa, para ele poder permanecer lá. Tá? É essa a palavra. Que o Senhor Jesus, ele possa morar na sua vida, fazer morada na sua casa, fica, Senhor, fica essa noite, não só essa noite, fica para sempre. Tem um louvor assim, fica, Senhor, já se faz tarde. Temos um lugar, eu esqueci. Eu estava com ele lembrando, mas agora eu esqueci. O louvor é lindo, mas eu agora, no momento, eu não lembro. Ele fala, fica, Senhor, fica, já se faz tarde. Temos um lugar para ficar, uma coisa assim, uma morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. Fica na minha casa, fica na minha vida, entra na minha vida, entra na minha família, entra no meu trabalho. Entra, Senhor, vem e fica, faz morada. Não vai embora, não, fica aqui comigo. Eu preciso de ti, eu preciso do Senhor. E ele fica. Ele fica, se você pedir para entrar, ele entra. Ele bate na porta. Se você não abrir a porta, ele não entra, que é o teu coração. E ele está batendo aí em muitas portas para entrar, mas muitas portas se fecharam, se trancaram, botaram cadeado e não quer abrir para ele entrar. Tem um louvorzinho que diz assim, vem a mim, vem a mim,
Vem todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que me segue jamais perecerá. Eu estou à porta e bato, e se tu abrires, entrarei e cearei contigo, e em ti farei morada. Quando nós abrimos a porta, ele entra, ele senta na mesa, ele ceia conosco. E ele faz morada na nossa casa que é o nosso coração, que somos nós. Amém? A paz do Senhor. Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje, tá? Aceita Jesus. De repente, abre a porta. Ele tá batendo, ó. Tá batendo na porta, que é o teu coração. Abre, tira esse cadeado. Tira essa tranca que tá no teu coração. E abre a porta para que o Senhor Jesus entre. E sente à mesa contigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser o seu amigo, o seu ajudador. Amém? A paz do Senhor.